Ela parecia ter tudo: beleza, poder e um chefe apaixonado. Mas uma atitude arrogante pode custar mais do que ela imagina. Roberta sempre se destacou na empresa mais cobiçada da cidade, era seu sonho realizado, um verdadeiro reduto de ambição e competitividade. Com seu cabelo liso e bem arrumado, roupas que pareciam ter sido desenhadas especialmente para realçar sua figura, ela entrava todos os dias como se fosse a rainha de um castelo. Seu sorriso era cativante, mas havia algo por trás dele que poucos conseguiam decifrar. No fundo, Roberta sabia que sua verdadeira segurança vinha de um relacionamento extraconjugal com seu chefe, um homem casado, mas que lhe oferecia um sabor de poder, que ela não conseguia resistir. Ele lhe passava a segurança de que ninguém nunca ocuparia o seu cargo. A cada manhã, enquanto os outros funcionários chegavam à empresa, Roberta passava pelos corredores com a confiança de quem tinha o mundo em suas mãos. O cheiro de café fresco e a luz suave que entrava pelas janelas davam àquele ambiente um ar de tranquilidade que contrastava com a turbulência de seus pensamentos. Mas, naquela mesma manhã, algo estava diferente. O faxineiro novato, um jovem bonito mas com uma expressão tímida, estava ali, passando o pano em seu caminho. Roberta parou, olhou para ele e não pôde deixar de soltar uma risadinha. Você realmente acha que esse chão vai brilhar só com esse pano? Olha, não é assim que se faz, viu? Roberta disparou, com uma ironia que ressoou pelo corredor. O garoto olhou para ela, os olhos arregalados, como se tentasse entender se aquela alfinetada era uma brincadeira ou uma ofensa. Desculpa, senhora, estou apenas tentando fazer o meu melhor, ele respondeu, a voz trêmula. Roberta sentiu uma satisfação estranha ao ver que ele se encolhia diante dela. Melhor? Se este é o seu melhor, nem deveria estar aqui, ela retrucou, enquanto passava por ele, lançando um olhar desdenhoso sobre o trabalho que ele fazia. As interações com o faxineiro se tornaram uma espécie de ritual para Roberta. Cada dia, ela o encontrava limpando algo, os banheiros, as mesas da copa, ou os corredores que ela percorria com o peito estufado. Sempre havia uma frase ácida pronta nos lábios dela, como se aquilo fosse uma forma de reafirmar sua posição de superioridade. Para ela, o garoto era apenas um rosto sem importância, um serviço prestado que não merecia respeito. Olha, se você quer mesmo fazer algo com sua vida, sugiro que comece a buscar um emprego melhor. Não que você tenha muito potencial, mas, pelo menos, pode tentar, Roberta disse em um tom ríspido, enquanto ele passava o pano sob sua mesa. O garoto simplesmente murmurou algo inaudível, e a desprezível sensação de controle tomou conta dela novamente. Enquanto isso, Roberta se sentia invulnerável em sua bolha de poder. As reuniões que liderava, a forma como seu chefe a olhava, tudo contribuía para uma segurança ilusória. Os colegas de trabalho a admiravam, ou, pelo menos, era o que ela pensava. Olha Roberta, sempre a estrela da equipe, sussurravam os grupos de funcionários, e ela se deleitava com os elogios. Para ela, ser o centro das atenções era mais do que um prazer, era uma necessidade. Em uma tarde qualquer, ela e seu chefe saíram para almoçar, e as risadas trocadas entre eles ecoavam na mesa, longe do olhar crítico dos outros. Você é realmente a melhor, Roberta. Sem você, a empresa não seria a mesma, ele comentou, com um brilho nos olhos que Roberta adorava. Ah, você sabe como me deixar feliz, ela respondeu, piscando. Era como se a vida dela estivesse cheia de cores. Porém, a confiança de Roberta começava a rachar quando ela passava pelo faxineiro, agora com uma presença mais constante em seus pensamentos. Ele continuava ali, firme e silencioso, apesar de suas provocações, sem entender o porquê. A presença daquele faxineiro mexia com Roberta, e isso fazia com que ela se sentisse melhor a cada vez que o humilhava. A implicância de Roberta era nítida. Num desses dias, ao vê-lo limpando uma mancha teimosa do chão, Roberta não pôde evitar um comentário mais pesado. Você deveria se esforçar mais, quem sabe um dia você seja eleito o rei das faxinas, ela disparou, com um sorriso sarcástico. Senhora. Estou aqui para trabalhar, não para competir com você, ele respondeu, pela primeira vez com um toque de sarcasmo na voz. Roberta parou, um frio na barriga, admirando, ainda que relutantemente, a ousadia dele. Mas logo seu orgulho a fez retomar o controle. Sonhos, meu caro, são para aqueles que têm potencial. Continue limpando, é onde você se destaca, ela disse, virando-se rapidamente e seguindo seu caminho, mas agora havia um pequeno abalo na sua segurança. O dia a dia continuou, mas algo mudará dentro de Roberta. A presença do faxineiro, suas respostas inesperadas, eram como uma pequena pedra na sua engrenagem perfeitamente lubrificada. A cada dia, ela se sentia um pouco mais desafiada, um pouco menos invulnerável. E mesmo assim, continuava a se proteger atrás de sua armadura de sarcasmo, como se o mundo estivesse ali para ser dominado por ela.
A relação de Roberta com o faxineiro se tornava cada vez mais complexa. A cada encontro, ela se via forçada a confrontar não apenas suas próprias inseguranças, mas também a verdade nua e crua sobre quem ela realmente era. Em um lugar onde ela pensava estar no controle, algo estava prestes a mudar, e a vida de Roberta, que sempre havia sido marcada por certezas, começava a escorregar entre os dedos. Os dias passaram e, na rotina frenética da empresa, a atitude ríspida de Roberta em relação ao faxineiro se tornará um ritual. Era quase uma tradição, algo que ela não pensava duas vezes antes de executar. A cada manhã, ao cruzar com ele, o olhar desdenhoso que ela lançava era como um tapa na cara, um lembrete constante de que, na hierarquia social daquele ambiente, ela estava bem acima dele. Olha, se você sujar o chão de novo, talvez tenha que procurar um emprego em outro lugar, ela dizia, mal disfarçando o sorriso. O garoto apenas abaixava a cabeça, mas Roberta se divertia com sua impotência. No entanto, tudo começou a mudar quando o rumor de que a empresa seria vendida começou a circular pelos corredores. O clima tenso se espalhou como um vírus, e a incerteza se instalou. Roberta, sempre tão confiante em sua posição, sentia a adrenalina subir. Afinal, a ideia de um novo dono era como um trovão em um céu azul. O que isso significaria para sua posição? Nada disso vai me afetar, com certeza conquistarei o novo chefe também, ela dizia para si mesma, mas as palavras soavam vazias. Na manhã seguinte, uma reunião extraordinária foi convocada, para a apresentação do novo dono e chefe. Roberta se vestiu com uma blusa justa que acentuava suas curvas e uma saia que fazia seus passos soarem como uma promessa de poder. Ao entrar na sala de reuniões, notou os olhares nervosos de seus colegas. Ela respirou fundo, pronta para o que estava por vir. Vocês ouviram que o novo patrão vai querer fazer cortes, não é? Alguém sussurrou. Roberta revirou os olhos, convencida de que isso não a afetaria. Ela estava prestes a conquistar o novo chefe. Nos dias que se seguiram, Roberta investiu em sua imagem como nunca antes. Usava roupas cada vez mais elegantes, mudava a maquiagem para algo mais ousado. Mas havia algo naquela dinâmica que começou a incomodar Roberta. A cada vez que ela tentava se destacar, o faxineiro a observava, silencioso e impassível, e isso a deixava inquieta. O que você está olhando? Não tem mais o que fazer, ela disparou em um desses encontros. Ele, mais uma vez, baixou os olhos e continuou a limpar. Durante uma pausa para o café, Roberta confrontou o faxineiro. Você pretende ficar aqui por quanto tempo? Ela perguntou, tentando desdenhar de sua presença. Um tempo suficiente para saber que o respeito deve ser conquistado, não imposto, ele respondeu, finalmente encarando-a. A resposta dele se estancou na garganta, um misto de surpresa e desagrado. Como se você soubesse algo sobre conquistas, ela retrucou, mas a confiança já não soava tão forte. No dia da reunião com o novo proprietário, Roberta estava radiante. Olhava-se no espelho, admirando o reflexo que refletia não apenas sua beleza, mas sua confiança renovada. Vestida com um vestido justo que ressaltava suas curvas, ela se sentia como uma diva pronta para conquistar seu destino. O dia prometia, e Roberta acreditava que, com seu charme, conquistaria Rafael, o novo dono. É isso que eu preciso, pensou, alinhando a postura e passando o batom nos lábios. Nada pode me parar agora. Ao entrar na sala de reuniões, ela foi recebida por um ambiente formal e tenso. Colegas de trabalho estavam alinhados em torno da mesa, murmurando sobre as mudanças que poderiam acontecer. O coração de Roberta disparou ao ver Rafael entrar. Ele era um homem elegante, com um terno impecável que parecia feito sob medida. O que ela não esperava, porém, era o frio na espinha que sentiu ao olhar para ele. Algo naquele rosto lhe parecia familiar, mas ela não conseguia identificar o motivo. Bom dia a todos, Rafael começou, sua voz firme ressoando pela sala. Sou Rafael, o novo proprietário desta empresa. Roberta ficou paralisada. Um calafrio percorreu sua espinha enquanto suas lembranças se ajustavam. Não podia ser. O faxineiro. O garoto que ela havia menosprezado diariamente. Como isso era possível? Ele não poderia ser o dono. A realidade começava a desmoronar à sua frente. A expressão de Rafael não mostrava qualquer traço de emoção ao olhar para ela. Roberta, ele continuou, você se destacou de uma maneira bem peculiar durante minhas visitas aqui. O tom dele era cortante, e as palavras ecoavam como um trovão em sua mente. O que ele queria dizer? Desculpe, ela tentou se justificar, mas Rafael não a deixou continuar. Eu decidi me disfarçar para conhecer melhor meus funcionários. O que encontrei foi surpreendente.
Enquanto muitos aqui me trataram com respeito, você decidiu que podia humilhar quem considerava inferior. Suas atitudes não passaram despercebidas. A sala ficou em silêncio, e Roberta sentiu seu rosto esquentar. O orgulho, antes tão robusto, agora parecia uma armadura rachada. Você realmente acha que seu status aqui te coloca acima dos outros? Que pode menosprezar aqueles que, como você disse, estão apenas aqui para limpar? Rafael perguntou, a voz firme e a expressão inabalável. A hipocrisia que você demonstrou é inaceitável. Aquelas palavras foram como uma lâmina afiada, cortando sua defesa. Roberta sentia a umidade em seus olhos, mas não queria ceder. Ela respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Isso foi um mal-entendido, eu começou a argumentar, mas a verdade era que não havia como escapar daquela situação. Rafael cruzou os braços, observando-a com um olhar que misturava desapontamento e frustração. Você realmente não entende o problema, não é? Ele disse, balançando a cabeça lentamente. O restante da sala estava em choque, as cabeças se virando para Roberta, que antes parecia tão inabalável. Agora, todos os olhares se fixavam nela, como se esperassem que ela se explicasse. Ela tentou mais uma vez, mas Rafael a interrompeu novamente. Você teve várias oportunidades de se comportar como uma líder, mas escolheu se esconder atrás da arrogância. E eu não posso permitir que isso continue na minha empresa. O pânico começou a tomar conta de Roberta. A sensação de que o chão estava se abrindo sob seus pés a fez hesitar. Você não pode me demitir assim, sem mais nem menos, ela exclamou, sua voz um misto de desespero e indignação. Rafael apenas a olhou com um ar de compaixão, mas também de firmeza. Na minha empresa, pessoas que tratam os outros com desprezo não têm lugar. Você precisa entender que a verdadeira liderança vem do respeito, não do medo. Enquanto a reunião seguia, Roberta sentia que seu mundo estava desmoronando. Cada palavra de Rafael era como um golpe, e ela não sabia como se defender. Ele estava certo, e o peso de sua arrogância começava a se tornar insuportável. Olhando ao redor, viu os rostos dos colegas, agora mais solidários com o faxineiro do que com ela. Eu deveria ter tratado aquele garoto melhor, pensou, a consciência pesando como uma âncora em seu coração. Rafael prosseguiu com a apresentação, mas as palavras dele se tornaram um eco distante. Tudo que Roberta conseguia pensar era no que tinha feito. O faxineiro, a quem sempre menosprezou, agora era um símbolo de tudo que ela havia ignorado. E o mais doloroso era perceber que ele estava mais certo do que nunca. Naquele momento, a arrogância que a mantinha de pé desmoronava, revelando suas fragilidades. Ao final da reunião, Rafael se virou para Roberta mais uma vez. Espero que você use isso como uma lição. Todos merecem respeito, independentemente de sua posição. Ele deu um passo para trás, e Roberta sentiu uma mistura de raiva e vergonha. O que ela poderia fazer agora? O tempo de jogar a culpa em outros havia acabado. Sozinha na sala, com as vozes dos colegas ecoando em sua mente, Roberta se sentiu pequena. O novo dono não era apenas um chefe, ele era um reflexo do que ela poderia ter sido. A determinação em sua expressão e a compaixão que ele demonstrava eram qualidades que ela nunca havia valorizado, mas que agora a confrontavam de uma forma brutal. Enquanto os funcionários começavam a sair da sala, Roberta percebeu que estava em um momento crucial. Podia continuar se debatendo entre o orgulho ferido ou começar a fazer as mudanças que realmente importavam. O faxineiro, Rafael, havia exposto a hipocrisia dela, e agora ela precisava decidir o que fazer com isso. Em um instante, a arrogância foi substituída por uma centelha de autoconhecimento. Enquanto aguardava na sala, sentiu que o peso das suas escolhas começava a se dissipar, dando lugar a um novo tipo de esperança. Havia muito a aprender, e ela estava disposta a tentar. Mas será que conseguiria mudar a tempo, ou o novo dono já havia tomado sua decisão? Desesperada e humilhada, Roberta se viu cercada por um turbilhão de emoções quando Rafael a olhou com uma mistura de compaixão e firmeza. Eu não posso te dar uma segunda chance, Roberta. O que você fez não pode ser ignorado. Se quiser ficar na empresa, terá que recomeçar como faxineira. As palavras dele eram como um soco no estômago. A ideia de perder seu status e seu poder a fez sentir um nó na garganta. Mas isso não é justo. Eu posso mudar. Eu vou mudar. Roberta implorou, a voz tremendo. Mas Rafael manteve-se firme. Você precisa entender o valor do respeito. Não posso permitir que alguém que desmerece os outros faça parte da minha equipe. Você teve suas oportunidades. Agora, a escolha é sua. Com isso, ele se virou,
deixando-a sozinha na sala. Roberta saiu, a cabeça erguida, tentando manter a dignidade que já estava por um fio. Mas assim que atravessou a porta, a realidade a atingiu com força. Ao entrar em seu carro, as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, quentes e pesadas. Ela se sentia como se estivesse afundando em um mar de arrependimento. Como cheguei a esse ponto, pensou, enquanto o volante escorregava sob suas mãos trêmulas. O sonho de ser uma figura poderosa naquela empresa, de conquistar um novo dono, estava se esvaindo como fumaça ao vento. E se eu tivesse tratado o faxineiro com respeito? E se eu tivesse aprendido a ouvir? As perguntas martelavam em sua mente. O desejo de voltar atrás, de mudar suas atitudes, estava se tornando uma ânsia desesperada. Mas a lição que Rafael lhe impusera era clara: o poder não se sustentava apenas pela aparência ou relacionamentos superficiais, mas pela dignidade e respeito. Enquanto dirigia, as lembranças da arrogância a consumiam. Os olhares desaprovadores dos colegas, as risadinhas, as ironias. Tudo agora parecia um reflexo do que realmente era, uma mulher que usava o status como escudo, mas que nunca se preocupou em construir laços verdadeiros. Eu sempre fui tão cega, ela murmurou para si mesma, enxugando as lágrimas com raiva. Por que não vi isso antes? Ao chegar em casa, Roberta se sentou no sofá, a mente agitada. O que fazer agora? A ideia de trabalhar como faxineira era insuportável, mas o que mais ela tinha? Com um suspiro profundo, decidiu que precisava reavaliar tudo. O orgulho não a ajudaria mais. Precisava encontrar um novo caminho, um que não dependesse da beleza ou do status, mas sim de quem ela realmente era. A ideia de voltar ao trabalho a incomodava, mas a perspectiva de se redimir, de tentar conquistar o respeito de seus colegas, parecia um novo objetivo. Certa manhã, decidiu que era hora de enfrentar Rafael. Ao entrar na empresa, a ansiedade a consumia. E se ele não quiser me ouvir, pensou, mas a determinação de mudar superou o medo. Ao chegar à sala dele, bateu na porta com firmeza. "Posso falar com você?" perguntou, a voz tremendo um pouco. Rafael levantou os olhos e assentiu, gesticulando para que ela entrasse. "Roberta", ele começou, mas ela o interrompeu. "Eu sei que cometi erros. Eu fui arrogante e desrespeitosa, e isso não é quem eu quero ser. Estou disposta a fazer o que for necessário para provar que posso mudar." Rafael a observou em silêncio, e ela sentiu que cada segundo se arrastava. "Eu não esperava menos de você", ele finalmente disse. "Essa é a primeira vez que vejo sinceridade em suas palavras. Eu não quero ser vista como a executiva poderosa da apenas por fora. Eu quero ser respeitada pelo que sou de verdade", Roberta disse, o coração acelerado. Rafael a observou, seus olhos firmes. "Mudanças levam tempo, Roberta. Se você realmente quer isso, não vou te colocar como faxineira, mas você será secretária e para chegar ao cargo que um dia já foi seu, terá que trabalhar duro e mostrar que está comprometida." Nos dias seguintes, Roberta começou a se comportar de maneira diferente. Ela cumprimentava o faxineiro com um sorriso genuíno, ajudava os colegas em suas tarefas e se esforçava para criar um ambiente mais acolhedor. As primeiras reações foram céticas, mas aos poucos, a mudança em sua atitude começou a impactar os outros. As conversas se tornaram mais leves, e as interações mais respeitosas. Rafael, observando a transformação, começou a se abrir para a ideia de dar uma nova oportunidade a Roberta. "Vejo que você está fazendo um esforço real. Mas não pense que a mudança acontece da noite para o dia. Você ainda tem um longo caminho pela frente", ele advertiu, mas havia um toque de esperança em sua voz. Roberta aceitou o desafio. Cada dia era uma nova lição, uma nova oportunidade de se reinventar. E enquanto passava a limpar sua imagem e sua consciência, sentia que, finalmente, estava começando a entender o que realmente importava. O poder não estava apenas na posição, mas na capacidade de respeitar e ser respeitada. E assim, enquanto a vida seguia na empresa, Roberta percebeu que a verdadeira vitória não era simplesmente reconquistar um status, mas encontrar dignidade nas interações diárias, no respeito mútuo e na capacidade de se transformar. Em vez de se deixar levar pelo orgulho, ela aprendeu a humildade e a força que vem de ser autêntica. O futuro ainda era incerto, mas agora havia um propósito que iluminava seu caminho. Obrigado por ter ouvido a história de Roberta. Compartilhe com amigos para inspirar mais pessoas a refletirem sobre a importância do respeito e da mudança. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias envolventes. E fique ligado para assistir ao vídeo que aparece na tela. Até a próxima!